Ficava horas e horas ouvindo os fiéis em confissão e, inspirado, prescrevia cada um a devida penitência. Uma verdadeira romaria se formava para vê-lo, que era um homem extremamente virtuoso. Eu queria ter sido como ele, mas, infelizmente, os olhos de Jerônimo encheram-se de lágrimas. Então eu disse, em sua defesa: agora, meu filho, você se libertou, logo estará refeito e, como não lhe pesa nenhum ato desabonador, doravante você poderá escolher o seu próprio caminho. Toda a experiência é válida. Sempre fui e continuo sendo ferrenho adversário dos princípios teológicos do catolicismo, que, para mim, espiritualmente, induziu a humanidade a um atraso de séculos, mas sou forçado a admitir que, de certa forma, os seus votos o protegeram. Quem sabe, se não tivesse entrado para o seminário, você tivesse se perdido como tantos jovens que, afastando-se da fé em Deus, passam a viver um materialismo inconsciente. Admito, Doutor Inácio, no entanto, mesmo assim fico triste, explicou-se Jerônimo. Para mim, servir a Deus, naquelas condições, foi extremamente penoso e tornei-me um sacerdote incapaz de sorrir. Estive, diversas vezes, para abandonar a batina, mas o desgosto que ocasionaria aos meus pais e o escândalo seriam muito grandes. Decidi aguentar, mas o meu estado depressivo, que se fizera constante, debilitou-me o organismo e a tuberculose apareceu em cena. Antes dos 50 de idade deixei o corpo, de espírito desencantado. Hoje, vejo que errei. Não é o rótulo religioso que faz o apóstolo. Tenho conversado com o nosso irmão carmelita e apenas lamento não ter contado com um preceptor espiritual com a visão que ele possui da vida. Meu filho, observei, não consinta que as sequelas da depressão que o acometeu no corpo persistam em seu espírito. Você tem um caminho amplo pela frente. Convença-se de que as nossas lutas são determinadas pela própria necessidade de aprendizado. Os seus pais não passaram de simples instrumentos. Repito, ainda bem que você não se comprometeu. Fui omisso, doutor, na aplicação do Evangelho. Eu poderia ter consolado a muita gente, não fiz, não organizei na paróquia nenhuma obra social de vulto e, enfim, limitei-me a tocar o sino da igreja, rezar a missa em latim, mais nada. E, dirigindo-se aos jovens que lhe acompanhavam o depoimento, considerou: espero que vocês sejam mais felizes. Ao que estou sabendo, o médium, tanto quanto o sacerdote, se não tem vocação para servir, não cumpre com a tarefa que lhe está reservada. Eu não podia, vocês podem. Fiz parte de uma religião que, neste sentido, me cerceava todos os movimentos. Vocês, ao contrário, contarão com todo tipo de incentivo. Desculpem-me estar lhes falando assim, mas, infelizmente, ainda carrego muitas mágoas no coração. Fui uma espécie de semente plantada em terreno não propício para se desenvolver. Jerônimo, ao sair daqui ponderei: você irá para o liceu, o nosso Odilon, com certeza, o admitirá por lá. Sem dúvida, enfatizou o companheiro, você, desde já, é nosso convidado. Não se preocupe, as nossas portas estarão abertas para recebê-lo. Do liceu para a terra, da terra para o hospital, do hospital para o liceu. Ante a observação de Jerônimo, que, aos poucos, ia recuperando seu bom humor, não pudemos deixar de sorrir e, de quando em quando acrescentei, fazendo graça, uma pequena passagem pela região das trevas, com o objetivo de nos depurarmos. Quando será que subiremos de fato, não é? Perguntou o padre desencarnado. Cabe a nós. Meu irmão, respondeu Odilon, romper com o círculo vicioso da cadeia reencarnatória. Conforme se constata, o nosso problema crucial está na Terra, pois, de acordo com o nosso menor ou maior aproveitamento por lá, é que nos direcionamos depois da morte. Temos que reencarnar melhor preparados e conscientes, sobretudo conscientes de que o tempo no corpo passa depressa e não vale a pena nos entregarmos à ilusão. Até aproximadamente os 40 anos de idade, o homem soma saúde, prazeres, aquisições. Depois dos 40, começa a subtrair em sentido inverso. Com a evolução tecnológica e a velocidade do pensamento, a existência humana vem se tornando vertiginosa. Um século continua tendo 100 anos, mas um dia parece não ter mais o mesmo número de horas.
A mente do homem está encurtando o seu tempo de permanência no corpo, a expectativa de vida tem aumentado significativamente, mas o tempo mental da criatura encarnada está diminuindo progressivamente. Com a palavras físicos, para melhor explicar em tal fenômeno de encurtamento do tempo interior, acentuei: a continuar assim, dentro de mais alguns séculos, o homem será chamado a modificar a sua medida padrão de tempo, à proporção em que a vida se espiritualiza na Terra, o tempo se desmaterializa, ou seja, quanto mais o homem se absorve interiormente, mais as coisas de fora deixam de se lhe constituírem ponto de referência. Por este motivo, quando nos dirigimos aos nossos irmãos encarnados, habitualmente o fazemos sem noção de relógio e de calendário, pois a vida além da morte é apenas uma questão de aceleração das partículas que constituem o espaço em que nos movimentamos no novo corpo que nos abriga. Cada dimensão espiritual é caracterizada por uma velocidade, consequentemente, por um espaço geográfico. A diferença de velocidade faz com que duas dimensões espaciais coexistam, ou seja, se interpenetrem. Isto modifica antigas concepções da física, que, é bem provável, venha, em tempo mais curto que o esperado, colocar a questão da sobrevivência da alma numa equação matemática. Futuramente, a religião do homem será a ciência, que, por sua vez, se lhe constituirá na mais legítima manifestação de fé. Quando terminei, Odilon brincou, provocando-me: para quem nada sabe da física, você foi longe, Inácio. De quando em quando, eu sou vítima desses transes estranhos, respondi, aceitando a provocação. Eu não sei de onde é que essas ideias saem de mim, estou enlouquecendo ou virando médium. Os jovens sorriram. Despedimo-nos de Jerônimo e a visita ao hospital estava encerrada. Capítulo 31. Depois de aproximadamente uma semana de sua visita ao Hospital dos Médiuns, sob a nossa coordenação, Odilon entrou em novo contato comigo. Através de um aparelho de videotelefonia, ultra sofisticado, de imagem e som instantâneos e de grande precisão, convidou-me para o que, desde muito, eu ansiava. Inácio, falou meu amigo, você se recorda de que, tempos atrás, conversamos sobre uma possível excursão à próxima dimensão? Como não? Respondi. Não vá me dizer que você conseguiu. A nossa inclusão em um desses programas experimentais. O liceu mantém intercâmbio de aprendizado com vários grupos e, em nosso lar, semelhantes viagens têm sido realizadas com relativa frequência. Eu havia feito a solicitação ao responsável pelo programa de voos espaciais de reconhecimento à dimensão imediata e, agora, após analisar meu pedido, recebi o comunicado de que o meu nome e o seu foram confirmados. É inacreditável. Para quando será? Indaguei, curioso, no diálogo que se desdobrou para daqui a 4 dias, mas sem nenhum treinamento específico. Não há necessidade, em um dia, seremos inteirados de tudo. Essas excursões são semelhantes às viagens espaciais que os homens realizam à órbita de outros planetas, só que, por aqui, os que se dedicam a tal empreendimento já possuem um melhor domínio da técnica. Na Terra, a exploração espacial através de naves tripuladas e não tripuladas ainda está em seus primórdios. Os nossos irmãos encarnados entenderão que estamos delirando. É possível. Inácio, porém, em seus contatos com eles, convém que você os esclareça de que, nas dimensões espirituais próximas ao orbe, a ciência prossegue trabalhando para que as nossas limitações, diante do universo, sejam superadas. Infelizmente, ainda não somos portadores de suficiente poder espiritual para dispensarmos determinados expedientes exteriores. Em estado de desdobramento natural, é raro que o homem encarnado sonhe que esteja excursionando a outro planeta do sistema solar. Quem, por exemplo, já sonhou que estivesse em Júpiter ou Saturno? Em nosso atual estágio evolutivo, a mente nos impõe limites e a densidade do nosso corpo espiritual não nos permite vencer a força da gravidade. Apenas os espíritos que melhor se dominam, do ponto de vista mental, é que viajam às diferentes dimensões espirituais sem necessidade de veículos e roupagens apropriadas. Para eles, o tempo e o espaço inexistem. É uma constatação curiosa, Odilon, concordei.
Quando no corpo, eu nunca sonhei que estivesse em outro orbe que não fosse a Terra. No máximo, o que eu conseguia era guardar relativa consciência de que estivera em determinada região do mundo espiritual, que, agora, se constitui em novo verdadeiro habitat. Se em maioria, Inácio, os nossos companheiros encarnados, ao se entregarem ao refazimento pelo sono, não logram se distanciar mais que alguns centímetros ou metros da forma física que os reveste, como poderiam, depois da morte, ascender aos planos inconcebíveis pela sua própria capacidade de imaginação? O real, cuja existência o homem não consegue sequer imaginar, não existe para ele. E, depois, é necessário esclarecer-se que as conquistas científicas da humanidade são, em verdade, um pálido reflexo daquelas às quais a comunidade espiritual já tem acesso. Mas, André Luiz, em sua obra, não faz nenhuma referência a esse programa de voos espaciais de reconhecimento à dimensão imediata. A descrição que o nosso André efetua de nosso lar, conta já bem mais de meio século, de lá para cá. A cidade se modernizou extraordinariamente. O que era a Terra há 50, 60 anos atrás? O aparelho televisivo que hoje se encontra incorporado a quase todos os lares não passava de mera ficção, e o que diríamos, então, do computador e outros incríveis inventos eletrônicos, o chamado PVRD, a sigla do programa em que conseguimos nos inscrever, vem sendo incrementado em nosso lar há apenas 3 décadas. Cientistas e cosmonautas desencarnados, conscientes da realidade espiritual, estão cuidando do projeto que muito tem colaborado com a nossa comunidade, no sentido de que, mesmo na condição de mortos, melhor reverenciemos a grandeza e a sabedoria da criação. É verdade, Inácio, que o programa, semelhante aos voos espaciais empreendidos por institutos como a NASA, por exemplo, que possui plataformas de lançamento de foguetes que, do ponto de vista científico, muito deixa a desejar, igualmente está em seus primórdios, mas, futuramente, poderemos viajar à próxima dimensão sem tantas restrições. Existem outros programas semelhantes ao PVRD, fora de nosso lar? Perguntei. Um ou outro apenas esclareceu o benfeitor. Não nos esqueçamos, repito, de que a imensa maioria deixa o corpo completamente incapaz de conceber a vida fora da matéria, quanto mais de admiti-la desdobrando-se em múltiplas dimensões, abaixo ou acima de quantos elementos se constituirá a tripulação. No máximo, eu e você, como convidados. Um estagiário de nosso lar e 2 comandantes são brasileiros, Odilon. Os 2 comandantes. Odilon sorriu e contraperguntou: qual é agora, Inácio, a sua nacionalidade? Qual a sua cor, a sua idade ou mesmo a sua forma? Desculpe-me, mas é que, por vezes, eu ainda me esqueço. Logo você, que sempre foi um homem de pensamento aberto para o universo. Mas, apenas a título de informação, digo-lhe que os 2 comandantes da nave espacial em que viajaremos, foram, em sua última experiência física, cientistas que viveram nos Estados Unidos e na União Soviética. Mas comentei, esse pessoal costuma ser materialista. Depois de ir ao espaço, Inácio, e de ver que a Terra já não passa de diminuta bola de golfe, suspensa pela gravitação, singelo grão de areia perdido na imensidão do infinito, não há quem não altere as suas mais arraigadas concepções. O maior ganho desses astronautas, sem dúvida, é o de readquirir a perdida crença em Deus. Praticamente todos, quando regressam de suas viagens, tornam-se místicos e reverentes, muitos deles, inclusive, passando a requisitar acompanhamento psiquiátrico, tal o choque de realidade a que foram expostos. E o que acontece com muitos espíritos que, quando constatam a própria imortalidade, se desnorteiam e necessitam de longos períodos de readaptação? Aqui, no hospital, tenho muitos deles comigo. Convencê-los de que estão mortos, não é nada fácil. Não desejando absorver mais o precioso tempo de Odilon, indaguei: quando iremos a nosso lar? Depois de amanhã, chegando na véspera. Será suficiente para que sejamos esclarecidos quanto às orientações básicas indispensáveis? E quanto tempo demoraremos? A excursão será longa, ao que estou informado, no máximo 3 horas. Não temos permissão e nem equipamentos para uma permanência mais demorada. Será o tempo de pousarmos e, se possível, entrarmos em contato com alguém. Os nossos irmãos que lá habitam estão sabendo que iremos? É evidente que sim.
E se encontram empenhados em facilitar as coisas, pousaremos no centro de alguma cidade. Inácio, o que é uma cidade? Os nossos sentidos não nos consentirão ver além do que possamos registrar. Os instrumentos da nave espacial que nos conduzirá arquivarão dados para uma análise mais acurada, posteriormente. Mas isto não será de nossa alçada, eu e você não passamos de simples convidados. Eles pretendem que noticiemos ao mundo, não é? Ainda bem, observei com certa ironia que, por aqui, as fogueiras da Santa Inquisição não nos podem alcançar. Capítulo 32. Chegando à conhecida cidade de nosso lar, fomos, para minha surpresa, recebidos pelo próprio André Luiz, que, ao avistar-me, saudou-me sorrindo: Doutor Inácio Ferreira. De há muito, desejava conhecê-lo pessoalmente. Homem de coragem, não é, Odilon? Sem dúvida, respondeu o companheiro, sendo abraçado por ele. O nosso Inácio é um espírito destemido, habituado a ser franco, jamais permitiu-se intimidar. E não seria agora, não é, Inácio, a que vocês estão se referindo? Perguntei, sentindo-me o alvo das atenções e das brincadeiras. Ao seu, principalmente, do outro lado do espelho, e ao novo trabalho literário em andamento, respondeu André, convidando-nos a ocupar duas poltronas à sua frente. Estou fazendo bem menos do que você. Meu caro, respondi ao admirado autor da série que escreveu por Chico Xavier. Aliás, quase todos nós estamos nos seus rastros. Você é o grande pioneiro. A minha obra é um arremedo da sua, não tem qualquer originalidade, mas não há como negar que você e o nosso Paulino Garcia, tanto quanto possível, têm avançado, tanto quanto médium, seria correto dizer, pois, se não tivéssemos encontrado o intermediário que conosco se afiniza. Desculpem-me mudar de assunto, interferiu Odilon, de maneira providencial. Mas que notícias? André, você nos fornece sobre o nosso Chico? Ele passou pela cidade, que nada. Subiu direto e não temos informações precisas do seu paradeiro. Estamos preparando-lhe uma homenagem, porém não sabemos quando lhe será possível prestá-la. Por aqui, a nossa expectativa com a presença de Xavier superou a expectativa dos brasileiros pela conquista efetuada levada a efeito nos campos da Coreia e do Japão. Pelo menos insisti, não desconfiam na companhia de quem ele esteja. Inácio, você pergunta e se arrisca demais, disse-me André, como se fôssemos velhos conhecidos. Não se esqueça de que o nosso pessoal lá embaixo é um tanto avesso às revelações deste outro lado. Quando publiquei Nosso Lar, quase desisti de seguir adiante, não fosse pelas palavras de incentivo do Dr. Bezerra de Menezes e da ministra veneranda, eu teria recuado. Ainda hoje, alegam que meu trabalho é questionável, sob o pretexto de que eu não era espírita e que estagiei por mais de 8 anos no umbral, como se quase todos eles, ao deixarem o corpo físico, não fossem demorar-se nas regiões inferiores. Fazendo breve silêncio, André, um tanto mais circunspecto, continuou: o nosso Xavier está na melhor companhia que fez jus, pelo seu esforço e desprendimento. Mais tarde, temos certeza, ele virá ter conosco e, então, lhe prestaremos a merecida homenagem, pois, afinal de contas, interpretando-me o pensamento, ele pode ser comparado a um descobridor de novas terras. E Nosso Lar, como é que vai? Indagou Odilon, cooperando com as anotações que, mentalmente, eu ia realizando. Nosso Lar mudou muito, a cidade cresceu assustadoramente e, pasmem, quase todo espírita que desencarna quer vir para cá. Tivemos, evidentemente, que controlar a questão da imigração espiritual. Estamos hoje em cerca de 10 milhões de habitantes e a qualidade de vida, como não poderia deixar de ser, vem sofrendo. A Nosso Lar de nossa obra, escrita há quase 60 anos, já não é mais a mesma. Muitos dos nossos personagens já reencarnaram. Lísias, o próprio ministro Clarencio. Você, questionei, quando pretende descer? André sorriu e me disse: o cerco está apertando. Com a desencarnação de Xavier, fiquei, digamos, desempregado. Tenho, sim, escrito páginas esparsas por um e outro médium, mas, neste sentido, a minha tarefa está concluída. Creio que, no máximo, dentro de 2 ou 3 lustros, reencarnarei.
Daqui em diante, procurarei me preparar, ampliando os meus estudos específicos, já que pretendo voltar a atuar no campo da medicina, agora dando ênfase ao seu aspecto espiritual, e, depois, algumas questões familiares permanecem pendentes no meu karma. Até no seu caso, com tantos bônus horas, questionei, realmente surpreso. E por que não, Inácio? Assim, escrever livros nos isentasse de determinadas provas, eu vou ser chamado na condição de ser humano encarnado, a colocar em prática tudo que escrevi. Mas você não funcionou como médium, não importa. Aproveite para dizer ao pessoal da mediunidade na Terra que toda teoria necessita ser sancionada pela vivência. O nosso Xavier fez as duas coisas ao mesmo tempo e se redimiu. A ideia de que ser médium significa só ser ponte é primitiva. À medida que os conhecimentos do medianeiro se dilatam, a sua responsabilidade se acresce, ele é convidado a uma participação efetiva em todo e qualquer processo de intercâmbio. Antes, o médium era meio, hoje, ele deve ser meio e fim. No entanto, o obtempereio pessoal continua querendo ser apenas meio. É mais fácil e mais cômodo, não é? Falou André Luiz, incisivo. Carecemos, no entanto, lembrá-los de que o espiritismo já conta quase um século e meio de existência. É hora de crescer e de assumir maior responsabilidade. Até quando os próprios medianeiros, com o propósito de não servir, vacilarão na fé? Uma inverdade não resistiria tanto tempo assim. Você tem razão, concordei. Odilon, que se conservava em silêncio, manifestou-se dizendo: o que particularmente me preocupa é a questão do discernimento. Infelizmente, notamos a presença de muitos médiuns ensandecidos. São portadores de excelentes faculdades, mas o excesso de personalismo e vaidade, a triagem, Odilon, acontecerá de modo natural. Não se preocupe. Apenas os, de fato, idealistas persistirão, nem a possibilidade de algum ganho financeiro com a mediunidade servirá de estímulo para os que não forem movidos pelo ideal. Publicarão uma ou outra obra desaparecerão de cena. Os espíritos inspiradores não se demoram ao lado de quem não abrace a causa da doutrina por amor ao Evangelho. A fonte jorra, porém, se quem dela se beneficia não cuidar da nascente, ela terminará por secar. Mudando o curso das palavras, André Luiz considerou: bem, amanhã vocês dois farão parte do nosso projeto de viagens interdimensionais. Devo dizer-lhes que, por enquanto, as nossas excursões acontecem com maior facilidade sobre a Terra mesmo. As nossas naves espaciais, inclusive, têm sido confundidas com os OVNIs, objetos voadores não identificados provenientes de outras esferas habitadas. Como assim? Interroguei. O fato explica, Inácio, o porquê de alguns verem e de outros não. Os genericamente rotulados de OVNIs, na verdade, a maioria dos nossos irmãos encarnados, dotados de clarividência momentânea, percebem as nossas naves espaciais em excursões próximas à crosta. Retomando a explicação inicial, o conhecido instrutor prosseguiu: a viagem será curta, um breve pouso, tempo suficiente para que observem o indispensável, e retorno imediato à base. Essas viagens interdimensionais têm sido constantes? Perguntei. Sim, porém ainda não dominamos perfeitamente a técnica, principalmente no que se refere às nossas próprias percepções. A luz intensa da dimensão mais próxima, onde vocês estarão, bloqueia-nos a visão e nos sentimos enfraquecidos. Muitos chegaram a desfalecer e tiveram que ser hospitalizados. A tendência da luz maior é a de absorver a menor. Capítulo 33. A companhia de André Luiz era extremamente agradável e, enquanto efetuávamos, ciceroneados por ele, um pequeno tour por nosso lar, íamos conversando. Doutor Inácio perguntou-me: nunca esteve antes em nossa cidade? Não, André, a vontade sempre foi muita, mas confesso-lhe que nem em estado de desdobramento. De modo geral, as minhas atividades me prendiam o espírito ao sanatório. Mesmo quando saía do corpo, eu permanecia na região, sem conseguir ausentar-me da esfera das minhas preocupações imediatas. E disse-lhe, envergonhado: li seu livro, que se converteu em best-seller, uma única vez e não tive oportunidade de ler, detalhadamente, os demais que lhe constituem a famosa série. Desculpe-me, mas, para ler, como a maioria dos espíritas, eu sempre fui um tanto preguiçoso.
Odilon, sim, era um assíduo leitor, pois, sempre que eu o encontrava, estava de livro nas mãos e tinha o hábito de ler caminhando. Nós já o visitamos no sanatório, em Uberaba, doutor, revelou-me André com simplicidade, por 2 ou 3 vezes, na companhia do doutor Bezerra, lá estivemos apreciando o seu trabalho. Quando a oportunidade nos ensejava, antes ou após as tarefas desenvolvidas na comunhão espírita cristã, passávamos por lá, conduzindo companheiros interessados no estudo da obsessão. Aliás, visitávamos atividades semelhantes em toda a região do Triângulo Mineiro e de outros estados. Nem sempre podíamos ir juntos, mas nos dividíamos em diversas equipes, sob a coordenação do Dr. Bezerra de Menezes e Eurípedes Barçanufo. Certa vez, participei de uma reunião dirigida por você com a médium Maria Modesto Cravo, e admirei o entrosamento de ambos no trabalho mediúnico. Raros grupos, à época, conseguiam resultados tão satisfatórios. Bons tempos aqueles, André, comentei, pesaroso. Os de hoje são melhores. Doutor confortou-me o amigo, solicitando, com o olhar, a aprovação de Odilon. Desculpe-me perguntar, falei, aproveitando a chance, mas você não sente certa saudade do trabalho que desenvolveu ao lado do nosso Chico, desde Pedro Leopoldo? De anônimo ceareiro na vida espiritual, você se tornou conhecido em todo o Brasil, inúmeras de suas obras foram traduzidas para outros idiomas e o seu pseudônimo se encontra escrito na fachada de várias instituições espíritas. Sem receio algum de mostrar-se emocionado, o interpelado respondeu-me: estou me sentindo como quem houvesse desencarnado uma segunda vez, sem que sequer tivesse novamente reencarnado. Os nossos irmãos do mundo não acreditarão nestas palavras. Muitos nos consideram aquilo que não somos, ou seja, espíritos já completamente libertos de toda e qualquer emoção humana. Nós, os mortos, também sentimos saudades da terra. Os que fazíamos parte da equipe dirigida pelo venerável Emanuel, em tarefa regular junto ao médium Xavier, estamos com várias reuniões programadas com o nosso doutor Bezerra. Careceremos de definir rumos, cuidar da vida, que não cessa. Quanto a mim, digo-lhe que não esperava que a responsabilidade crescesse tanto. Contudo, conforme lhe disse, uma nova experiência no corpo me espera e conseguirá, ao reencarnar, esquecer o que foi e o que representa para o movimento espírita. Odilon retrocou sorrindo benfeitor. O nosso doutor Inácio vai fundo nas questões. Você ainda não viu nada, comentou o confrade, deixando-me ruborizado. Desculpe-me o atrevimento, mas é o que eu, se ainda estivesse encarnado, gostaria de saber. Expliquei-me e com justa razão, doutor, estou apenas admirando o seu modo transparente de colocar as coisas. Isto talvez seja uma virtude também rara por aqui, depois da morte. Mas, respondendo-lhe, digo-lhe que é preciso que eu esqueça, assim como não mais me lembro de que, um dia, fui Carlos Chagas, haverei de me esquecer de que sou André Luiz. Você não era Oswaldo Cruz, indaguei sem vacilar. Não, e por qual motivo não se identificou desde o início? A obra do médium Xavier não necessitava do meu nome para lhe conferir credibilidade. Depois, precisávamos evitar maiores problemas para a doutrina. Está se referindo ao caso envolvendo a família do escritor Humberto de Campos, a ele e ao estardalhaço que a imprensa leiga haveria de promover, se o próprio Emanuel constitui pseudônimo. Porque eu não poderia ter feito o mesmo. E Frederico Figner, porventura, não adotou o pseudônimo Irmão Jacó, em tributo à sua origem judaica? Quando me preparava para continuar entrevistando a respeitável entidade, cuja importância do trabalho mediúnico de parceria com Chico permanece inédita para a maioria dos adeptos do espiritismo, Odilon chamou-me a atenção para a belíssima paisagem à frente. Veja, Inácio, como é exuberante a natureza em nosso lar. Este é o famoso Bosque das Águas, esclareceu André Luiz. Hoje, evidentemente, como quase tudo aqui em nosso lar, se modernizou. Apenas os casais de namorados que passeiam por ele, trocando juras de amor e traçando planos de futuro reencontro na Terra, não se alteraram em seus propósitos. Aqui continua sendo o lugar preferido dos que pretendem um relacionamento afetivo mais espiritualizado. O veículo, que era conduzido por André, obedecendo-lhe ao comando mental, pousou suavemente sobre a relva, próximo a uma cascata que jorrava entre pedras dispostas em formato de coração.
Para mim, eram tantas as novidades e surpresas, que eu me esquecera de reparar naquele aerobus em miniatura que nos transportara, sobrevoando o espaço aéreo da cidade. Notando o meu interesse ao examinar o veículo, o devotado irmão esclareceu: à época em que escrevi Nosso Lar, o aerocar ainda estava em fase de experimentos. Ele é constituído de matéria sutilíssima, intermediária entre o vidro e o plástico, extremamente leve, porém ultra resistente a impactos. A impactos, indaguei, curioso. Sim, por vezes, o trânsito aéreo por aqui também fica complicado. Qual é o combustível que o faz movimentar-se? Energia solar, e o índice de poluição é zero, e o custo também. É claro. Convidando-nos a caminhar nas proximidades, André nos informou que o bosque havia se transformado no cartão postal da cidade. Outras colônias espirituais têm procurado copiar o nosso paisagismo, no entanto, certas espécies de árvores e de flores só se desenvolvem aqui, as sementes que elas produzem ainda não se sabe por que não vingam em outras regiões. Neste sentido, diversas experiências já foram realizadas em vão. Acredita-se que o magnetismo do solo lhe seja particularmente propício. Chove em Nosso Lar? Quis saber, inteirando-me dos detalhes possíveis. Como não? Respondeu André incisivo. Em seu estado gasoso, que para nós é líquido, é que a água existe por aqui. Não temos aquelas tempestades que provocam enchentes devastadoras, mas, na estação oportuna, cai uma espécie de garoa que, sendo chuva muito fina, fertiliza o solo, aumenta o volume dos riachos e dos rios, saneia a atmosfera. Não se esqueça, Dr. Inácio, de que Nosso Lar é uma colônia situada próxima à crosta e muitos dos fenômenos atmosféricos que atingem o planeta, de forma mais atenuada, passam igualmente por nós. Apenas acima, na região fronteiriça, dimensões pertencentes a outros orbes planetários do sistema, é que o clima muda suas características. Capítulo 34. Pássaros de plumagem maravilhosa e canto mavioso, esvoaçavam perto, sem nenhum temor da nossa presença. Na mata que se estendia a perder de vista, não me parecia haver predominância de uma espécie animal sobre a outra. Eu tinha a impressão de que tudo, inclusive o espaço, era equitativamente dividido, o que emprestava ao ambiente uma harmonia incomparável. Não foi sem grande surpresa que notei num galho de árvore a presença de um ninho entretecido com ramos e flores. Trata-se de uma espécie de rouxinol que se aclimou no bosque, explicou-me André. Mas eles estão chocando, e por que não haveriam de fazê-lo, doutor? Seria Terra um mundo mais perfeito do que o nosso? Enganam-se os que pensam que nós sejamos asexuados. A vida sempre passa de uma dimensão a outra, rodeia-nos uma dimensão invisível. Respiraríamos o quê? Ou os homens nos acreditam igualmente desprovidos de pulmões, e nascem crianças por aqui? André Luiz e Odilon se entreolharam e o amigo que nos acolhia respondeu-me: é claro que sim. No entanto, convém que o senhor não se aprofunde agora neste assunto, pois correrá o risco de invalidar toda a sua obra. A reencarnação é constituída de nuances que os homens não poderiam entender. Se a população espiritual é maior que toda a população mundial, de onde viriam esses espíritos? Matematicamente, é impossível que procedam da Terra. De outros mundos físicos? Alguns, porém, não todos. Esses espíritos, doutor, são oriundos de dimensões localizadas acima ou paralelamente à nossa. O vazio absoluto não existe e a vida palpita em toda parte, as diferentes dimensões se intercomunicam. E existem passagens entre elas, e emigrar de uma para outra implica modificação em nível de perispírito e de forma. A reencarnação, na verdade, é uma escada que, quando desce, se materializa e, quando sobe, se sutiliza. Os homens não deixam o corpo em definitivo, mais cedo ou mais tarde, sentem-se atraídos para uma nova experiência física. Os espíritos que galgam a outras dimensões, muitos deles ainda não se emanciparam de seus compromissos por aqui. Não nos prendamos à terminologia e procuremos entender o processo reencarnatório como sendo um sistema de renascimento. De uma esfera espiritual a outra, os caminhos são intermediários, pois na natureza, nada acontece abruptamente. É só o que, por enquanto, doutor, eu posso lhe adiantar. O sexo, além da morte, não é algo pecaminoso, é instrumento de sublimação.
Não teríamos tempo para percorrer todo o bosque, escurecia e tínhamos necessidade de voltar. Ah, as noites estreladas em nosso lar! As estrelas me pareciam imensas, e a lua, em seus reflexos etéreos, era um gigantesco disco prateado que tudo emoldurava de luz. Eu estava vendo a face da lua que nenhum mortal jamais vira da terra. A lua morta era infinitamente mais linda que a lua viva. Deste outro lado da vida, os poetas, por ela apaixonados, deveriam se deslumbrar mais ainda. O luar de nosso lar é a paisagem mais bonita e espiritualizada que eu já vi. A noite, em nosso lar, é um dia mais belo que a mais bela manhã de domingo primaveril sobre a terra. Confesso-lhes que fiz a viagem de volta em completo silêncio. Subimos ao aeroparque, sob o impulso mental de André Luiz, se ergueu do solo como se fosse um helicóptero sem hélices e partiu. O seu chamado computador de bordo registrava o comprimento de onda do pensamento do condutor, que aprendia a identificar, e se programava para obedecer-lhe. Naquela noite, eu quase não dormi, ansioso pelo dia seguinte. André recomendou-me que, pelo menos, tentasse relaxar, pois o êxito da nossa viagem à próxima dimensão também dependeria do nosso estado de espírito. Eu estava com a cabeça cheia e tive dificuldades para me acalmar. Por que será? Refletia, de olhos fixos no teto do quarto, que André Luiz não fora mais explícito em suas revelações? Por que motivos não nos falara dos detalhes interessantes que me estava sendo dado observar? Lendo os meus pensamentos, Odilon, que descansava na cama ao lado, respondeu-me: Inácio, o seu do outro lado do espelho tem causado estranheza entre muitos companheiros que não aceitam o que você tentou descrever. André escreveu Nosso Lar há quase 60 anos e, até hoje, ao que estamos sabendo, as suas informações têm sido contestadas. Espíritas eminentes não lhe aceitam as descrições do umbral. Vá com calma. O seu propósito é dos melhores, mas devemos esperar, no mínimo, talvez outros tantos para que o avanço da ciência referende às revelações que desejamos transmitir aos nossos irmãos encarnados. De fato, faltam-nos terminologia adequada e possibilidade mediúnica. Os médiuns dos quais nos temos valido temem a crítica e o ridículo, o que é natural. Coloquemo-nos no lugar deles. Durante séculos e séculos, a Igreja nos sugestionou, e quantos não se mantêm vinculados à ideia de um céu constituído de nuvens, Deus sentado num trono, anjos tocando harpa, nada mais. Infelizes padres, exclamei, quase profanando o ambiente em que nos encontrávamos, atrasaram a humanidade em mais de 1000 anos. Diante de tudo, quanto encontramos deste outro lado? Inácio, ponderou o companheiro, procurando me tranquilizar. Daquilo que estamos constatando e do que sequer podemos sentir, é forçoso concluir que não podemos culpar o espírito, qualquer que seja ele, pelas distorções da verdade. O orbe terrestre é um abençoado educandário, mas ainda extremamente primitivo. Custará muito rompermos a resistência que os homens impõem à crença na imortalidade. Os espíritos infelizes dominam os nossos irmãos encarnados que, em maioria, se rendem, inermes, às ideias materialistas que lhes são inoculadas, quando no corpo, assemelhamo-nos aos prisioneiros que Platão descreveu em O Mito da Caverna. Estamos, quase que de modo permanente, com a face voltada para o ângulo obscuro da vida, tomando a ilusão pela realidade. Você tem razão, Odilon, concordei. Não podemos mesmo inculpar a quem quer que seja. Os que ousaram suspender uma ponta do véu que nos encobre a visão da verdade foram sumariamente mortos. Nós mesmos, na condição de espíritas, temos sido muito tímidos e, como não podemos crucificar os espíritos reveladores, ridicularizamos os médiuns que lhes servem de instrumentos, e tudo isto porque a luz projetada no escuro da ignorância humana não parte de nós. Reconheço que tenho criticado os padres em excesso, mas talvez por hábito do que propriamente por convicção. Tenho que me corrigir neste sentido, como, aliás, em muitos outros. O que fiquei sabendo hoje, em Nosso Lar, está me confundindo os pensamentos. O fato de um simples rouxinol poder entretecer o seu ninho e chocar os seus filhotes, depois da morte.
Não aceitar isto é, sem dúvida, fazer pouco da inteligência de Deus. O Espiritismo, no final do milênio passado, deu importante passo para que o homem se integre com o universo, mas ainda lhe falta muito. Aqui, onde agora nos encontramos domiciliados, a vida nos surpreende a cada instante e nada é impossível. Veja, estamos nos preparando para a inusitada excursão, amanhã de manhã, à dimensão mais próxima, e sei que você pretende narrar a experiência aos nossos irmãos da Terra, o que, de minha parte, considero uma temeridade. Todavia tanto você quanto o médium do qual se servirá dispõe de livre-arbítrio e suficiente discernimento para o que ambos desejam, porém é meu dever preveni-los no que tange às reações contrárias que serão suscitadas. Finalmente, vencido pela lassidão decorrente do meu estado de ansiedade, adormeci, sinceramente, imaginando que aquilo tudo não passasse de um sonho. Creio até que ronquei, com saudades do tempo em que as minhas preocupações eram infinitamente menores. Para o dia seguinte. Capítulo 35. Quando André Luiz apareceu para nos conduzir à estação de embarque, Odilon e eu já o aguardávamos, olhando, pela vidraça da janela, a intensa movimentação dos que acordavam cedo em nosso lar. Em quase tudo pensava comigo semelhante à vida em uma grande cidade. Quais serão, aqui, os objetivos das pessoas? Sim, porquanto a morte não nos priva, de improviso, dos objetivos da pessoa comum. Para onde caminham? Quais as suas ocupações? O que pensam da vida que deixaram lá embaixo? Por incrível que parecesse, muitos daqueles com os quais eu já havia me relacionado não ligavam a mínima importância ao que se passava na Terra, não lhes interessava sequer a sorte dos próprios familiares. Para que me preocupar? Perguntou-me um deles. Se fatalmente acabaremos por nos encontrar, a morte não existe, eis o essencial, o resto é consequência da vida. Observando toda aquela agitação na cidade que despertava, lembrei-me de um dos filmes de Flash Gordon que eu fora ver no cinema, há 65 anos, no qual uma ficção aperfeiçoada se tornara realidade. Os carros planavam no ar e os prédios mais me pareciam torres iluminadas, com os elevadores correndo na sua parte exterior. Eu não percebia mendigos nas ruas, mas os transeuntes, alguns deles, evidenciavam problemas psicológicos, pois que caminhavam robotizados, ou seja, faltava-lhes algo de mais humano no semblante. Com sinceridade, se a população de nosso lar fosse toda daquele jeito, eu preferiria conviver somente com os homens na terra. As minhas reflexões foram interrompidas com a chegada de André, que nos cumprimentou com descontração. Como é? Dormiram bem? Espero que não tenham estranhado as nossas acomodações, disse, fichando em mim os olhos claros e lúcidos. Enquanto estava a caminho, eu vim acompanhando o pensamento do nosso doutor Inácio. Durante um bom tempo, eu também achei tudo muito diferente por aqui, inclusive, o umbral, onde estive durante uns 8 anos, me parecia mais humano. Aos poucos, porém, me habituei. Hoje, quando devo ir à Terra, confesso-lhes que, para mim, os nossos irmãos encarnados ainda vivem de maneira primitiva, obra fantástica da evolução. O corpo físico me parece agora excessivamente animalizado, com todas as suas necessidades. Determinados órgãos que ainda continuam a existir em nosso perispírito, não têm função alguma além da morte, reativam-se tão somente quando nos lançamos a uma nova experiência física. Mas não podemos nos atrasar. Dentro de 2 horas, o voo de que ambos participarão a próxima dimensão terá o seu início. Conversaremos a caminho. De certa forma, o silêncio de Odilon me incomodava e, então, eu lhe perguntei: por que, Odilon, de hábito tão falante, você permanece em silêncio? Ora, Inácio, brincou o companheiro, eu bem que tenho tentado dizer alguma coisa, mas você não me dá tempo. Pela primeira vez, vi um espírito, considerado mentor, dar uma gostosa gargalhada. Havia muito que eu não ria deste jeito, explicou-se André, descontraído. Você precisa vir mais vezes por aqui, doutor, o seu refinado senso de humor nos faz falta. Você quer dizer a minha turrice, não é? O nosso doutor Inácio Apartio Odilon é um dos espíritos mais autênticos que conheço. Agora, não me elogie, Odilon, depois da vergonha que você me passou, não me elogie.
prosseguindo a sorrir de nossas brincadeiras, André Luiz nos falou: vejam, a plataforma de lançamento, a nave espacial já está a postos. Eu imaginei que ela fosse maior, objetei. Doutor, em comparação com as nossas, as naves espaciais da NASA são foguetes arcaicos e obsoletos. Veja bem, não se trata de crítica, mas de simples constatação. A astronáutica na Terra é uma ciência que tem avançado rapidamente, no entanto muito ainda lhe compete progredir. Dentro de, aproximadamente, 20, 30 anos, se a humanidade não mergulhar numa guerra de extermínio, as conquistas serão fantásticas. O veículo que nos conduzia estacionou a certa distância e dirigimos-nos para um módulo que me parecia constituído de material semelhante ao vidro, tal a sua leveza e transparência. André, que tinha acesso a todos os setores da cidade, sem que se fizesse anunciar, menos no Palácio da Governadoria, foi nos guiando por um extenso corredor, que, automaticamente, ia-lhe descerrando as portas, até nos levar à presença do chefe da estação. Olá, saudou-nos, assim que nos viu. Espero que se sintam à vontade. André nos forneceu as suas credenciais e estamos muito felizes por recebê-los. Periodicamente, temos empreendido excursões de estudo e de reconhecimento à dimensão vizinha, que chamamos de DVI. Não se assustem com números e siglas, isto é apenas para facilitar. Vocês serão acompanhados por um estagiário que está se preparando para ser piloto e pelo comandante Nielsen. A nave em que embarcarão será aquela, Capitão Nebo. Apertando um botão no colorido painel, uma ampla janela de 2 folhas se abriu e pudemos ver a Capitão Nebo mais de perto, cujo comprimento não excede ao de um carro confortável. Por ser semi-transparente, podíamos vê-la por dentro, reparando no seu mecanismo simples. Os nossos cientistas, explicou-nos o Dr. Dawson, já conseguiram eliminar grande número de peças. As nossas naves são imantadas por um campo de força que não lhes permite fugir à rota traçada. É como se um ímã a mantivesse interligada à plataforma de lançamento e à estação de destino. Isto facilita sobremodo, pois o risco de pane é menor. Pane? Indaguei, perplexo. Sim, por que não? Respondeu o Dr. Dawson. No sistema, só Deus está isento de pane. O senhor concorda? Deus e Jesus Cristo, respondi. Os que comungam com a mente divina são divinos e, portanto, dá na mesma. Percebi que o Dr. Dawson era extremamente prático no raciocinar e não tinha escrúpulo de caráter teológico ou doutrinário. Nielsen, seu pupilo, o aspirante Uri, apresentou-nos o Dr. Dawson aos nossos 2 companheiros de voo, que, trajados a caráter, terminavam de entrar. Dentro de 30 minutos zarparemos. A nau já está devidamente preparada e convém que os nossos 2 tripulantes se vistam adequadamente, esclareceu o simpático Nielsen, ao nos dar as boas-vindas. Entrando numa pequena cabine, eu e Odilon nos despimos e envergamos uma espécie de macacão todo dourado, equipado com câmeras, microfones e fones de ouvidos. Para que todo este aparato? Perguntei a Yuri, que nos acompanhara para melhor nos comunicarmos entre nós. Respondeu: na DVI, em algumas áreas, poderemos ficar completamente sem retorno. Sem retorno do quê? Insisti. Do pensamento. Na DVI, a semelhança do som que não se propaga em determinado meio ou, então, se propaga com maior lentidão, carecemos de recorrer a microfones e fones de ouvidos. Positivo. O pensamento, que é constituído de ondas eletromagnéticas, se perde sem eco e a comunicação se faz impossível. Isto é demais para minha cabeça de psiquiatra, comentei, enquanto ajustava os eixos da roupa que nos colocara no corpo espiritual. Sem dúvida, que é, respondeu o aspirante, laconicamente. Capítulo 36. A nave espacial que nos conduziria à DVI era de forma esférica, à semelhança de um OVNI, e constituída de material extremamente leve. Dentro dela, havia espaço apenas para 4 pessoas. Já o painel, com tantas teclas e botões coloridos, seria impossível de descrever, principalmente para mim que apenas presenciei o advento do computador. Nunca entrei na cabine de um avião e, portanto, não tenho elementos de comparação para melhor descrevê-lo. O Dr. Dawson, que nos acompanhara, despediu-se de mim e de Odilon, caçoando, antes que tomássemos lugar na Capitão Nebo. Em caso de acidente, saibam que a morte não existe.
Nielsen e Yuri tomaram lugar à frente, enquanto eu e Odilon nos acomodávamos em poltronas anatômicas, que se nos ajustaram completamente. Faço uma ideia de como haverão de estar espantados e incrédulos os leitores que tiverem ousado chegar até o presente trecho destas minhas despretensiosas anotações. Eu também ficaria. Advirto-lhes, porém, que estou tentando não causar-lhes tanta estranheza, sintetizando e omitindo detalhes que, talvez, os induzissem a maior espanto e incredulidade. Sinceramente, eu não saberia lhes dizer qual a natureza do material em que a Capitão Nebo se estrutura. Nielsen disse-me o nome, mas a palavra me soou aos ouvidos como um amontoado de consoantes sem significado. Os vidros laterais se fecharam e, acionando pequena tecla amarela, a nave entrou em funcionamento silencioso, rápido, começou a se elevar da plataforma, imitando o movimento de um helicóptero sem hélices. Viajaremos à velocidade da luz e, portanto, não nos será possível apreciar a paisagem. Em alguns pontos, diminuiremos sensivelmente a aceleração e, então, vocês poderão perceber alguma coisa do cosmos. A velocidade da luz. Para alcançar algo que está tão próximo, perguntei ao microfone acoplado à roupa especial. Tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante, doutor, respondeu-me Nielsen. Nada mais próximo, porém, nada tão distante quanto o Criador da criatura. Nenhum continente é imaginariamente tão longínquo que do homem quanto o seu próprio mundo interior. A questão, doutor, não é exatamente de distância. Que direção estamos tomando? Indaguei, tentando desviar a mente de preocupação. Estamos subindo ou descendo, para a direita ou para a esquerda? Esta segunda pergunta é mais difícil do que a primeira. Temos, evidentemente, uma rota, mas o seu sentido depende do ponto de referência que estabelecemos. Digamos que estamos subindo e avançando. Não sei precisar quanto tempo se passou, alguns poucos segundos, talvez. Nielsen nos explicou, estamos atravessando um espaço sem gravidade, ou, pelo menos, sem gravidade convencional. É uma espécie de fronteira magnética entre uma dimensão e outra. Não se preocupem, a nave se converte em um planador e segue sem alterar a rota. Aproveitem para apreciar a paisagem. O que estamos vendo? Perguntei. Algum planeta nosso conhecido na Terra ou alguma estrela que os astrônomos encarnados já tenham identificado? Nenhuma coisa nem outra. São esferas espirituais, inacessáveis ao olho humano. É a parte positiva do universo. A parte positiva do universo, sim, doutor. A negativa é a que se constitui de matéria densificada. A morte, figuradamente, é a vida em seu aspecto positivo. Tudo se apoia e existe em função de um contraponto criador e criatura, vida e morte, bem e mal. Entramos em algum buraco negro, sim, o que os homens têm chamado de anti-universo, ou universo paralelo. Que beleza extraordinária, exclamei. Tenho a impressão de que estamos navegando no mar. A nossa nave espacial parece singrar determinadas ondas cósmicas. Nielsen sorriu e concordou. Bolhas flutuando, de cores inimagináveis e formatos variados, pairavam no espaço de todos os tamanhos e consistências. Algumas dessas bolhas, doutor, são habitadas. Habitadas? Por quem? Por seres inteligentes humanos. Ante a ingenuidade da minha pergunta, nem Odilon conseguiu deixar de sorrir. Complacente, doutor, falou-me o comandante, a forma humana é uma das mais primitivas expressões de vida inteligente. Eu sempre me achei feio, mas nem tanto procurei descontrair. Estrelas minúsculas pareciam brincar no firmamento sem gravidade. Alguns corpúsculos pareciam se aproximar da nave, auscultando-nos em tensão. O que são? Argue, observando aqueles pontos que se destacavam dos demais, movimentando-se com racionalidade. São os seres que habitam as bolhas flutuantes. Espíritos, sim, sublimados. Não. A sua evolução se vincula ao sistema de vida da próxima dimensão. Nunca estiveram na Terra e, provavelmente, nunca estarão. Fica difícil compreender, afirmei, com ideias que se me confundiam na cabeça. Não tente, doutor, não tente, aconselhou-me Nielsen. Esses seres reencarnam, insisti. Digamos que tomarão corpo na dimensão vizinha. Corpo e forma são bons ou são maus? Melhores, doutor, bem melhores do que os espíritos sem forma que nos rodeiam, ou seja, que rodeiam os homens encarnados. Está se referindo aos chamados corpos ovoides.
Não somente a eles, mas também aos elementais, aos espíritos disformes, amorfos, aos que se encontram em estado de transição. Eu nunca soube deles, os em estado de transição, mas eles existem. Se somente o que somos capazes de conceber existisse, a vida seria infinitamente pobre. De repente, a Capitão Nebu sofreu mais acentuada aceleração e Yuri explicou: estamos deixando o cinturão sem gravidade. Pousaremos na Divi em poucos instantes, avisou-nos Leucen. Deixaremos a nave e não nos demoraremos mais do que o suficiente para alguns registros de estudo. Os nossos irmãos estão avisados da nossa visita, mas aqui nos sentiremos como o peixe que, fora do habitat natural, não consegue respirar por muito tempo. O nosso corpo espiritual não se adapta, o ar que aqui se respira, não serve para os nossos pulmões. Não adianta o homem querer ser anjo, antes de sê-lo. A Capitão Nebu iniciou a sua aterrissagem em Divi. Quando tudo se aquietou, as duas portas laterais abriram-se sem qualquer ruído. Leucen e Yuri disseram primeiro e, ambos, com a destra erguida saudaram: o povo espiritual da Terra vem em missão de paz. A luz se intensificou lá fora e o comandante consentiu que eu e Odilon descêssemos sobre a improvisada plataforma de pouso. Infelizmente, eu não tenho como descrever o que vi e o que senti. 5 seres de luz se aproximaram de nós e um deles, se destacando, começou a tomar forma humana, semelhante à nossa. Eles podem se transfigurar com facilidade, disse-nos Leucen. Está copiando a nossa forma com o propósito de deixar-nos mais à vontade. Sejam bem-vindos, em nome do Divino Senhor da Luz, cumprimentou-nos. A quem ele está se referindo? Perguntei a Yuri, que permanecerá ao meu lado. A Jesus Cristo. Quem são os dois novos amigos? Indagou se referindo a mim e ao Odilon. É a primeira vez que estão vindo com vocês? Não me recordo deles. Capítulo 37. Leucen respondeu: trata-se de 2 companheiros vinculados à Terra, um deles é recém-chegado entre nós e ambos foram convidados pelo Dr. Dawson. Residem em nosso lar? Perguntou, dando-me, no entanto, a impressão de que conhecia praticamente tudo sobre mim e Odilon. Não, residem noutra colônia, localizada nas imediações em que vem sendo desenvolvido importante trabalho de espiritualização no Brasil. Foram contemporâneos do médium Xavier, aquele que se fez instrumento das revelações de André Luiz, que também já esteve aqui conosco. Soubemos de Xavier, afirmou a entidade sem nome, prosseguindo: o trabalho dele possibilitará, no futuro, passos mais importantes e decisivos para que a humanidade empreenda. Ao deixar o corpo que, um dia, ocupamos de forma semelhante em outros orbes, ele se elevou acima da dimensão que habitamos. Presenciamos o cortejo iluminado que o conduziu. Eu estava estupefato e, sinceramente, não sabia em que atentar, se no diálogo que a entidade transfigurada mantinha com o comandante da expedição ou nas edificações que podia divisar nas proximidades. A cidade deles, se é que posso chamar o que via de cidade, era toda de vidro ou de material semelhante. As edificações eram lindas e praticamente flutuavam, de tão leves e translúcidas, davam-me a ideia de casas em formato de redoma. Algumas maiores, outras menores, impossíveis de descrever em seus traços arquitetônicos, pois não havia uma sequer absolutamente igual à outra. Os senhores desejam formular alguma pergunta? Falou Leucen, dirigindo-se a nós. Não se esqueçam de que o nosso tempo de permanência é curto. Digo-lhes que, por mais me esforçasse naquele instante, não consegui coordenar o raciocínio, eram tantos os questionamentos, porém como me expressar, se eu não conseguia sequer me movimentar. Pela primeira vez, tive medo de que o meu cérebro estourasse. Eu queria saber, sim, mas por onde começar? Tive vergonha e me senti um verme, diante daquela entidade que irradiava amor, o mais puro sentimento de amor que eu jamais sentira. Comecei a me considerar indigno de pisar aquele chão. Percebendo minha angústia, o ser de luz se me dirigiu com extrema bondade: somos irmãos, não se recrimine. Onde quer que estejamos, estamos na casa de Deus. Não se aflija intelectualmente, procure tão somente guardar estes instantes no coração. A verdade transcende o domínio das palavras, é impossível conhecê-la em sua essência, se não aprendemos a senti-la.
Você não conseguirá traduzir esta experiência com a terminologia ao seu alcance, doravante, apenas quem conseguir fitar os seus olhos saberá o que pretende dizer a respeito. Os discípulos do Cristo, denominados evangelistas, por causa de semelhante fenômeno, só depois de muitos anos é que conseguiram transportar algo do que ouviram e presenciaram para o papel. Acalme-se, Inácio Ferreira, disse-me a entidade, envolvendo-me em vibrações de paz que percorreram todo meu corpo e se me centralizaram no coração. O ar, que começara a me faltar, insuflou-me os pulmões, uma sensação de extrema leveza me possuiu e lágrimas discretas me deslizaram no rosto. Lágrimas, exclamou a entidade, aproximando-se e tocando-me as faces com o que suponho ser a ponta dos dedos. Há quanto tempo eu não as via? Por aqui, exprimimos de forma diferente as nossas emoções. Naquele instante, diminuta pétala resplandecente se destacou dos lábios da entidade e procurou a palma da minha mão, como se me ofertasse um ósculo de amizade eterna e, em seguida, dirigiu-se ao Dillon, que a recebeu de cabeça inclinada, como quem não se julgasse merecedor de tamanha deferência. Enquanto nos entendíamos, diversas outras entidades se aproximaram. Quem seriam? Como se chamavam? Eram todas adultas? De que se ocupavam? Inácio Ferreira, repetiu o interlocutor, captando o teor dos meus pensamentos, que, agora, haviam se asserenado, embora eu continuasse me sentindo incapaz.